Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje, vou mostrar para você como é que a gente faz para derivar uma função trigonométrica. Gostou da ideia? Então assina a lista de presença dessa aula e dá o seu like aí para mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz para derivar a função f de x igual ao seno de x e chegar à conclusão que a derivada dela é f' de x igual ao cosseno de x. Para isso, nós vamos usar algo que nós vimos aqui no canal, que é a definição. Para isso, nós vamos usar algo que já tem aqui no canal, que é a definição de derivadas pelo limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Se você não sabe como calcular a derivada usando este limite, é muito importante saber esse conceito. Eu te convido a clicar então no cartão que vai aparecer aqui em cima no canto superior direito e lá você vai assistir uma aula ensinando a calcular a derivada através do limite. Depois você volta para cá e vem comigo porque nós vamos derivar aqui a função seno de x. Então, usando o limite, quando h tende a zero, o que nós vamos ter aqui? Ó? Onde tem x na minha função, eu vou jogar x mais h para substituir e achar essa primeira parcela. Então, aqui vai ficar seno de x mais h, menos agora a função original, que é a função f de x igual a seno de x. Tudo isso sobre h. Agora, para entender quem é o seno de x mais h, eu vou pedir ajuda para essa identidade trigonométrica. O seno da soma de x mais h é seno de x cosseno h mais seno h cosseno x. Então, a minha derivada f' de x se reescreve como limite quando o h tende a zero. Vou pegar a primeira parcela e vou substituir por essa expressão aqui. Vai ficar seno de x cosseno de h mais, agora troca, seno de h cosseno de x. E vou repetir esse seno de x negativo da segunda parcela. Tudo isso dividido por h. Agora eu quero que você observe que essa primeira parcela tem a função seno e essa última parcela também tem a função seno. Eu vou reescrever a derivada colocando essas duas funções em evidência e vai ficar da seguinte forma: seno de x, e aí abre o parênteses aqui, vai sobrar o cosseno de h. Seno de x dividido por seno de x vai dar 1, então eu vou colocar o menos 1 aqui. E vou repetir a parcela do meio, seno de h cosseno x sobre h. Agora eu vou reescrever esse limite usando a propriedade do limite da soma ser igual à soma dos limites. Então aqui vai ficar assim, ó, seno de h cosseno de h menos 1 sobre h mais o limite quando o h tende a zero do seno de h cosseno x sobre h. Então, o que eu fiz aqui foi só separar o limite da soma e a soma dos limites. Agora, eu quero que você observe que a variável do meu limite é h. Então, essa expressão aqui, como depende de x, ela vem cá para fora. Assim como do lado de cá, a expressão cosseno, como ela depende de x, ela vem cá para fora. E daí a minha derivada vai se reescrever da seguinte forma: f', então, vai ser seno de x, limite quando o h tende a zero. Aqui dentro sobrou o cosseno de h menos 1 sobre h, mais, sai o cosseno, que vai multiplicar, então, o limite quando o h tende a zero do seno de h sobre h. Agora eu quero que você observe que aqui no canal nós temos uma aula que usa o teorema do confronto para mostrar que o limite quando h tende a zero do seno de h sobre h é igual a 1. Eu vou deixar no cartãozinho aqui no cantinho superior direito o link que você vai direto para essa aula. Aliás, tem uma playlist aqui cheia de aulas bem bacanas sobre o teorema do confronto e você vai entender por que esse limite aqui é igual a 1. Então, eu sei que esse cara aqui é igual a 1. Então, vai sobrar aqui só cosseno vezes 1, que é cosseno. Logo, o meu desafio vem para cá, para a primeira parcela. É seno vezes esse limite aqui. Nós vamos, então, procurar resolver este limite.
eu vou apagar aqui. Então, calculando aquele limite que sobrou, eu vou reescrevê-lo aqui. É limite, quando h tende a zero, do cosseno de h menos 1 sobre h. Vamos atacar então esse cara. Observe que a gente não pode usar a regra da substituição direta por causa do denominador. Então, eu vou fazer um algebrismo. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador desta expressão por cosseno de h mais 1. E eu vou fazer isso para tentar eliminar, então, aquela restrição do denominador. Quando eu faço isso, eu quero que você observe que aqui no numerador, quando a gente multiplica em linha reta, nós temos aqui que é o produto da diferença pela soma de dois termos. Isso é um produto notável, olha só, isso é A menos B, que multiplica A mais B. E a gente sabe que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou reescrever este limite usando esta propriedade. Vai ficar assim, isso é limite quando h tende a zero, pega o quadrado do primeiro termo, então vai ficar cosseno ao quadrado de h, menos o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado, que vai dar 1. Embaixo a gente só multiplica em linha reta normalmente, não tem nenhum produto notável ali. Então vai ficar cosseno de h vezes h mais 1. Agora lá no numerador a gente tem que lembrar que o seno ao quadrado de h mais o cosseno ao quadrado de h é igual a 1. Então, reescrevendo aqui, ó, o cosseno de h ao quadrado traz o 1 para cá, ele vem negativo, leva o seno para lá, ele vai negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse numerador por menos o seno ao quadrado de h. E vou já pegar esse sinal de menos e colocar do lado de fora usando a propriedade de limite. Então, vai ficar assim, ó, é menos o limite quando h tende a zero do seno ao quadrado de h, e tudo isso vai multiplicar h cosseno de h mais 1. Deu para entender aqui? Eu só fiz a substituição dessa identidade trigonométrica. Agora eu vou usar outra propriedade de limites. Eu vou usar o limite do produto, é o produto dos limites. Vou recortar aqui esse seno ao quadrado e vou escrevê-lo como seno vezes seno. Vai ficar assim, limite quando o h tende a zero, do seno de h sobre h, vezes o limite quando o h tende a zero, do seno de h sobre o cosseno de h mais 1. Então, eu só recortei. Se multiplicar seno com seno, volta para lá. Se multiplicar h com cosseno de h mais 1, volta para lá, tranquilamente. Eu fiz isso para que você pudesse observar que aqui novamente nós temos o limite fundamental. E esse limite fundamental, nós vimos nas aulas anteriores que ele vale 1. Então, o que sobrou para mim? Sobrou então, ó, menos 1 vezes o limite quando o h tende a zero do seno de h sobre o cosseno de h mais 1. E agora eu posso usar a regra da substituição direta sem problema nenhum, porque quando h tende a zero não dá restrição no denominador. Olha só, se eu usar a regra da substituição direta, porque essa função é um número racional e o zero está dentro do domínio, vai ficar menos 1 vezes o seno de zero sobre o cosseno de zero mais 1. Isso é menos 1 vezes o seno de zero vai dar zero, o cosseno de zero é 1, mais 1. Então, isso é menos 1 vezes 0 vai dar 0, dividido por 2, que é 0. Então, concluindo aqui, eu acabei de concluir que o limite quando o h tende a 0 do cosseno de h menos 1 sobre h dá 0. Logo, esse termo aqui, ele é todo nulo. E aí, o que sobrou para mim? Sobrou para mim a seguinte expressão. Eu vou reescrever aqui embaixo, ó. Sobrou o seno de x vezes o zero, mais, soma lá, o cosseno de x vezes o 1. Esse primeiro termo aqui vai dar zero, cosseno vezes 1 vai dar cosseno. Então, eu acabei de mostrar para vocês, ó, que a derivada da minha função seno, que foi a função que eu comecei aqui no início, ela é realmente igual à função cosseno. E aí, usando essa mesma linha de raciocínio, a gente consegue montar
é essa tabela, onde você pode ver aqui que nós temos a derivada do seno, que a gente acabou de verificar que é o cosseno, a do cosseno é menos o seno, a da tangente é a secante ao quadrado, a da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente, a da secante é a secante vezes a tangente, e a da cotangente é menos a cossecante ao quadrado de x. E a gente vai usar essa tabelinha bastante dentro do curso do cálculo. É importante que você saiba, decore então essas derivadas para você mandar super bem nos exercícios de cálculo. Comenta aí nesse vídeo para mim, diz o que você achou dessa derivada da função seno. Diz para mim como é que está sendo o seu aprendizado de cálculo. Não se esquece, deixa o seu like aí para mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Até a próxima aula e um abração.